Livro de Josué, capítulo 7, versículos de 1 a 13, diz assim: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, a oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Quero convidar os irmãos a fecharem seus olhos, a pensar em Deus agora. Vamos orar? Senhor, graças te damos por esse grande privilégio que o Senhor tem reservado para nós. Entrar na tua casa pelas portas, encontrar nossos irmãos, chegar diante do teu altar, prestar culto a ti. O Senhor é um Deus maravilhoso. Não há ninguém que possa se comparar a ti, Senhor. E agora estamos diante da tua palavra. A tua palavra é fiel e verdadeira. Então, Deus, queremos recebê-la com reverência, com alegria, valorizando aquilo que está escrito. A tua palavra nos revela quem o Senhor é, o que o Senhor quer de nós. A tua palavra revela também quem nós somos, como devemos proceder diante do Senhor e diante do nosso semelhante. Então, meu Deus, ajuda-nos a crer na tua palavra, que o teu Espírito Santo nos envolva nessa hora, de maneira que sejamos convencidos da veracidade da tua palavra, e não permita nesse lugar nenhuma manifestação que venha atrapalhar esse momento. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma fórmula infalível para o fracasso. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa noite. Eu gostaria, antes de entrar propriamente nesse texto que nós lemos, fazer uma breve retrospectiva da história desse povo que é protagonista dessa passagem, o povo de Israel, voltando um pouquinho até o Egito.
Nós conhecemos a história, o povo de Israel, ele ficou 430 anos no Egito, após terem descido para lá por causa de uma fome na época de Jacó. E conhecemos ali a história de José, que chegou a se tornar o governador do Egito. E depois que José morreu e mudou o faraó, e entrou um faraó que não conhecia José nem a sua família, o povo então foi escravizado. Aí quando nós lemos em Êxodo capítulo 3 e 4, Deus ouve o clamor desse povo e levanta um libertador, cujo nome é Moisés. E por meio de Moisés, Deus então fere o Egito com 10 pragas e livra o seu povo com mão forte. Isso nós podemos ler em Êxodo do capítulo 7 até o capítulo 12. Em seguida, Deus abre o mar vermelho e o povo passa a pé enxuto. E depois o mar se fecha e afoga o exército egípcio que tinha vindo atrás do povo para tentar levá-los de volta. Podemos ler isso em Êxodo capítulo 14. Depois Deus outorga os 10 mandamentos a esse povo e dá todas as instruções necessárias para que eles caminhem em comunhão com Ele e com o seu próximo. Nós podemos ler isso a partir de Êxodo 20 e também em todo o livro de Levítico. Depois o Senhor conduz esse povo pelo deserto por 40 anos. Ele tira a água da rocha, ele manda pão do céu, ele envia carne de codornizes. Isso tudo podemos ler no livro de Números. E depois de ouvirem a repetição da lei, que é o Deuteronômio, esse povo então atravessa o rio Jordão, também a pé enxuto, e entra na terra prometida. Está escrito aí em Josué, do capítulo 1 até o capítulo 3. Aí vem o primeiro grande desafio, que foi a cidade fortificada de Jericó, que foi derrotada simplesmente com o povo marchando ao seu redor, gritando e tocando trombetas. Está aí em Josué capítulo 6. Então, irmãos, diante desse histórico, nada parecia indicar o cenário que nós encontramos nesse texto que nós lemos. Esse mesmo povo, protagonista de tantas vitórias sob as mãos de Deus, é derrotado por um inimigo fraco, pequeno, insignificante. Mas isso não aconteceu por acaso, irmãos. Eles cometeram alguns erros graves, que somados viraram uma fórmula infalível para a derrota. É sobre alguns desses erros que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. O primeiro grande erro do povo de Deus aqui nesse episódio foi não consultar a Deus. Nós podemos perceber no livro de Josué que desde o começo Deus fala com ele o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Primeiro, Deus o coloca como substituto de Moisés e o anima. Está aí em Josué capítulo 1, de 1 a 9. Depois, Deus instrui sobre a travessia do rio Jordão. Está aí no capítulo 3, do verso 7 ao verso 17. Depois, Deus ordena que se construa um memorial com pedras tiradas do Jordão. Josué 4, de 1 a 3. Depois, Deus dá ordem para que os homens fossem circuncidados, que era o sinal da aliança do povo com Deus. Está em Josué capítulo 5, versículo 2. Depois, Deus dá instruções sobre como vencer Jericó. Está aí em Josué capítulo 6, versículos de 2 a 5. Mas aqui nessa passagem, irmãos, não há qualquer menção de que o Senhor tenha instruído Josué e o povo a guerrearem contra Ai. E também não há qualquer indício que Josué tenha consultado a Deus a respeito disso. Josué e o povo só foram consultar a Deus depois que deu tudo errado, depois que morreu gente. Nós vemos aí no versículo 6 ao versículo 9. E infelizmente, irmãos, esse erro tem sido cometido pelo povo de Deus desde sempre. Até hoje, o povo de Deus insiste em fazer as coisas sem consultar a Ele, sem ouvir comandos dEle, sem perguntar qual é a sua vontade. E às vezes a coisa parece tão fácil, e quando vemos, estamos derrotados. A Bíblia diz, irmãos, que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final dá em caminhos de morte.
Isso está escrito em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. A Bíblia diz também que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Está em Provérbios 16, versículo 1. Quantas vezes nós tomamos decisões, iniciamos empreendimentos, entramos e saímos de relacionamentos, mudamos de emprego, mudamos de cidade, mudamos de igreja, sem ouvir a voz de Deus. E nem sequer perguntamos o que Ele acha, qual é a sua vontade para essa decisão ou para essa empreitada. Jamais podemos entrar numa batalha, jamais podemos abraçar uma causa, jamais podemos tomar decisões sem consultar a Deus, sem saber qual é a vontade de Deus para isso. O primeiro ingrediente de uma receita para a derrota é não procurar saber a vontade de Deus. O segundo erro grave do povo nessa passagem foi menosprezar o inimigo. Foi acolher o relatório dos espias que menosprezava os moradores de Ai, dizendo que era meia dúzia de gatos pingados e que era bobagem cansar todo o exército com aquela batalha, bastando enviar ali uns 2 ou 3 mil homens. Conforme nós lemos no livro de Hebreus, irmãos, as coisas do Antigo Testamento são sombras, figuras, tipos das coisas do Novo Testamento. Os inimigos do povo de Israel no Antigo Testamento, eles simbolizam os inimigos espirituais da igreja hoje. Até porque o povo de Deus hoje não tem inimigo que não seja espiritual. Jesus disse, nossos inimigos, a gente não batalha contra eles. A gente ora por eles e abençoa eles. Paulo vai ensinar para nós em Efésios 6 que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades nas regiões celestiais. Portanto, o nosso inimigo hoje é um inimigo espiritual, e vocês sabem de quem eu estou falando. O diabo e seus demônios. E nós não podemos desprezar o nosso inimigo. Menosprezar o inimigo, irmãos, é um erro de principiante, que o povo de Deus insiste em cometer ainda hoje, apesar de tantos alertas da Bíblia. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 7, não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz também em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, que não devemos ignorar os seus ardis. O nosso inimigo é ardiloso. Não podemos ignorar a sua ação, a nossa volta, no espaço onde nós vivemos e até nas pessoas com quem nós convivemos. A Bíblia diz também que devemos nos revestir da armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Está em Efésios capítulo 6, versículo 11. O nosso inimigo, ele arma ciladas, arma arapucas. Ele coloca cascas de banana. E nós precisamos vigiar para discernirmos essas armadilhas. A armadilha é algo que é tramado para seduzir a pessoa. Ele sabe das nossas carências. Lá em Mateus capítulo 4 está escrito que Jesus jejuou e quando ele teve fome, aproximou-se o tentador. Basta termos uma carência que o inimigo se aproxima. E se nós não formos vigilantes, ele nos prende nas suas armadilhas. Se você está procurando um emprego, ele vai colocar um emprego para querer te derrubar. Se você está procurando um relacionamento, ele vai mandar o enviado dele para destruir tua vida. Com Jesus ele não conseguiu, porque quando ele põe sua armadilha, Jesus vira para ele e diz, está escrito. É com a palavra de Deus que a gente vence as armadilhas do inimigo, irmãos. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito que devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda em derredor, espreitando como um leão em busca de uma presa. Você que aprendeu que tomar um golinho só não tem problema, não vai nessa não. Escuta o que o seu pastor está falando. Um golinho já te tira a sobriedade. E sóbrio já é difícil de vencer esse inimigo. Não menospreze ele, porque se perdermos a sobriedade, seja com bebida, com droga, com remédios, qualquer coisa que interfira no nosso raciocínio, nós viramos presas mais fáceis para ele.
Nós não podemos menosprezar o poder do inimigo. A Bíblia diz que ele pode até fazer cair fogo do céu. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 13. Pode operar sinais e prodígios da mentira para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso está escrito lá em Marcos, capítulo 13, versículo 22. Eles podem se apresentar como anjos de luz, como ministros de justiça. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Mesmo nas pequenas batalhas da vida, nós não podemos menosprezar o inimigo. Mesmo naquelas batalhas que achamos que estamos prontos, ou que a vitória está garantida. Os irmãos conhecem a experiência de Pedro, que está narrada lá em Lucas, capítulo 22, de 31 a 34. Jesus vira para Pedro e diz: olha, Satanás te requisitou para peneirar. Eu orei por você para que a tua fé não desfaleça. E Pedro disse: eu estou pronto. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão, para a morte, para onde for necessário. E Jesus diz: o galo vai cantar e nós vamos saber se você está pronto ou se não está pronto. E o galo não precisou cantar mais do que 3 vezes, irmãos. E se não fosse a graça de Deus para restaurá-lo, talvez a gente nunca mais tivesse ouvido falar de Pedro. Porque ele menosprezou o inimigo. O que Pedro deveria ter feito quando Jesus falou isso para ele? Senhor, por favor, segura na minha mão. Senhor, por favor, me fortaleça. Senhor, por favor, não deixe o inimigo levar vantagem na minha vida. Eu não quero te negar, eu não quero voltar atrás. Me ajuda. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Me ajuda. Se ele faz isso, era outra história de Pedro que nós leríamos na Bíblia. Às vezes achamos que estamos prontos, mas a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, olhe, não caia. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso inimigo, ele já é um inimigo vencido. Eles foram expulsos do céu, não podem ficar lá. Eles ficam perambulando pelos ares. Não tem mais esperança para eles. Não tem outro destino a não ser o lago de fogo, que arde em enxofre, onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, qual é o pensamento do inimigo? É o pensamento do homem-bomba. Eu morro, mas eu levo comigo o máximo de gente que eu puder. Nessa sua tarefa de roubar, matar e destruir, para não cair sozinho no lago de fogo, é onde ele busca pessoas. Ele atrai, seduz, derruba, mata, para que passem a eternidade no mesmo lugar onde ele vai passar. Não podemos ignorar os seus ardis. A Bíblia diz que ele é um querubim. Os demônios são anjos caídos. Os anjos são seres invisíveis, fortes, não dormem, não comem, não se cansam, 24 horas por dia acordados, pensando numa maneira de derrubar a nossa vida. Não menospreze o inimigo, não menospreze seus ardis, não ignore suas ciladas. O segundo elemento de uma fórmula infalível para o fracasso é menosprezar o inimigo. O terceiro erro de Josué e do povo de Israel foi entrar em uma batalha antes de estarem com a vida santificada a Deus. O terceiro erro foi esconder o pecado. Entrar numa batalha em pecado é derrota na certa. Já no primeiro versículo, irmãos, está registrado que o povo havia prevaricado na pessoa de Acã, e que a ira de Deus se acendeu contra eles. Está aí no capítulo 7, no versículo 1. E quando aqueles 3.000 sobem, perdem a batalha e voltam derrotados, Josué rasga sua roupa, se cobre de cinza, se prostra diante da presença do Senhor, tentando entender o que tinha acontecido. E Deus disse: não adianta orar, porque há pecado escondido no meio do povo. Esse, irmãos, é um princípio eterno de Deus. O pecado bloqueia a ação abençoadora de Deus na vida do ser humano, inclusive do seu povo. O pecado impede a bênção. Em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2 está escrito:
As mãos do Senhor não estão encolhidas que não possam abençoar. Os ouvidos do Senhor não estão surdos que não possam ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de sorte que ele não ouve. Se houver pecado oculto, Deus jamais dará vitória nas batalhas. A Bíblia diz que quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Está aí em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Mas diz também, o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que nós vamos fazer? Partir para a batalha com tudo errado na vida da gente? Ou vamos confessar, deixar e alcançar a misericórdia do Senhor? Qualquer um de nós está sujeito a pecar e com isso bloquear a bênção de Deus na vida da gente nessa ou naquela área. Você confessa e deixa. Deus vai restaurar, ora. Ou vamos ficar caídos? Um bom exemplo disso, irmãos, é o que aconteceu mais tarde com o próprio povo de Israel na época de Samuel. 1 Samuel 4, 1 e 2. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado perante os filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Bem mais que os 36 que morreram lá atrás, né? Para vocês terem uma ideia da condição espiritual de Israel nessa época, no capítulo 3, no versículo 1, está escrito assim, ó: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Estava uma bagunça. O sacerdote Eli e seus filhos, eles pegavam a carne do holocausto para fazer churrasco, eles levavam moças para transar dentro da tenda da congregação, e o sacerdote não fazia nada. Aí o povo vai à batalha contra os filisteus. O que aconteceu? Coro. Aí o que eles fazem? Olha o que está escrito aí a partir do verso 3. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silo a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Silo a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Quando o povo perdeu a primeira batalha em Ebenezer, sabe o que eles pensaram? É porque a arca não está aqui. É só trazer a arca que vai ser mole. Trouxeram a arca. Foram para a guerra, outro coro, pior ainda. Eles foram lutar em pecado, confiando na sua religiosidade. Não há arca da aliança no mundo que vai dar vitória para o povo de Deus se houver pecado. Não adianta o pastor orar por você. Não adianta você mostrar carteirinha de membro. Não adianta mostrar diploma de teologia. Se houver pecado, não tem como ter vitória. Aí, seguindo a história, nós lemos que o povo, então, resolve se arrepender. Em 1 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 2, diz: sucedeu que, desde aquele dia,
A arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai-vos todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa rocha de salvação. Samuel está dizendo o seguinte: até aqui em Ebenezer nos ajudou o Senhor. Aqui em Ebenezer que nós tínhamos sido derrotados 2 vezes pelos filisteus. Até aqui, num lugar improvável, num lugar que a gente está acostumado a perder. Mas eles consagraram suas vidas a Deus. Eles se arrependeram de seus pecados. E aí quem lutou a batalha foi o Senhor. Deus trovejou contra o inimigo e eles tiveram vitória. Ninguém vence batalha se não estiver com a vida santificada diante de Deus. O pecado bloqueia a ação abençoadora de Deus na vida do ser humano. Quando nos arrependemos, santificamos a nossa vida, o Senhor então nos dá vitória. O terceiro elemento de uma fórmula infalível para a derrota é manter pecado escondido. Concluindo, irmãos, se a gente partir para qualquer empreendimento sem consultar Deus, menosprezando o inimigo e escondendo o pecado, você não precisa nem se preocupar. Não vai dar certo. É uma fórmula infalível para a derrota, para o fracasso. A mesma situação que o povo de Israel experimenta em Ai, são as situações que estão diante de nós no dia a dia, na nossa vida. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A derrota do povo em Ai é para o nosso ensino. E irmãos, se vocês continuarem lendo o livro de Josué, vocês vão ver que eles se arrependeram, eles consagraram suas vidas, e já no capítulo 8, eles venceram a batalha contra Ai. Eles não perderam porque eles não sabiam lutar. Eles não perderam porque eram incompetentes. Eles não perderam porque os homens de Ai eram superpoderosos. Eles perderam porque eles cometeram erros primários, que nós como crentes, como povo de Deus, não podemos cometer. É preciso consultar a Deus para saber a sua vontade. Jamais menospreze o inimigo. Não podemos ignorar os seus ardis. E jamais passe um dia sequer com pecado escondido na sua vida. A Bíblia diz que todos podem errar. Mas quando errarmos, a confissão tem que ser instantânea para que Ele nos purifique com o seu sangue. Vamos ficar de pé, queridos. Se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar, e deixar o mau caminho,
que se chama por meu nome se humilhar, me buscar e deixar o mau caminho, arrependido, então sararei suas feridas, lhe darei da minha vida, curarei até seu chão. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Chama por meu nome, se humilhar, me buscar e deixar o mau caminho, arrependido. Sararei suas feridas, lhe darei da minha vida, curarei até seu chão. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem